Olá, concurseiro, professor Raul Alves aqui com você para mais uma aula de informática para concurso público. Para você que não nos segue ainda na rede social, adiciona no Instagram, por favor, @adv_Raul. E também no YouTube, professor Raul Alves, com informações, concursos e com muita mais informação para você, concurseiro, para você, amante da tecnologia. Hoje, nós falaremos sobre o sistema operacional Linux. E no decorrer dessa aula, que eu vou te falar muito sobre as teorias e vamos praticar com questões, vamos falar também da influência desse sistema operacional em nossas vidas e na história, perdão, e na história da informática de uma maneira geral. Vamos lá? Linux é um sistema operacional livre. Antes disso, vamos conceituar que sistema operacional é software, é programa de computador. Lembrando que a gente tem na informática hardware, que é a parte física, os dispositivos, e temos software, que são os programas de computador, que são as informações, que são os arquivos de computador. Dentro do software, nós temos software primário ou sistema operacional. No nosso caso aqui, o Linux é um software primário responsável por todo o funcionamento do computador, responsável pela organização e distribuição dos outros softwares secundários. Tá bom? Dentre as classificações de software, o Linux é um sistema operacional livre, open source. Eu vou te explicar o que é um software livre ou open source já já. Linux também é multitarefa. O que isso quer dizer o quê? Ele consegue realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, digamos assim. Você não precisa encerrar uma tarefa para poder iniciar outra, tá? Consegue fazer duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. E também é multiusuário. Quer dizer que você pode utilizar o mesmo sistema operacional na mesma máquina por dois ou mais usuários simultaneamente. O Linux possui duas partes. Tudo que eu te falei até agora é importantíssimo para a tua prova, mas o que eu vou te falar agora é bem explorado em provas e concursos públicos. Duas partes compõem o Linux: o shell e o kernel. Vamos falar mais também adiante sobre isso, mais detalhadamente. Basicamente, o shell é um ambiente textual interpretador de comandos em linguagem de programação. Ele vai servir como elo entre o sistema operacional e o usuário. Ok? Já te explico melhor. E o que é o kernel? É o núcleo do sistema operacional. Um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de hardware para o usuário. Ele faz aquela interpretação do usuário, sistema operacional e o hardware, tá? Linux possui uma estrutura de diretórios hierarquizados. Diretórios são pastas, tá? Na qual o diretório pode conter vários outros diretórios e arquivos. Tipo aquela questão de pasta e subpasta. E tudo inicia por um diretório raiz, é a nossa pasta raiz. Raiz do sistema barra, ok? E aí vem toda a distribuição de diretórios do Linux. O que é que as bancas cobram? A função de cada diretório, que cada diretório faz. O que é que você tem que fazer? Você tem que ler, reler, praticar, decorar sobre cada diretório e sobre a função de cada um, porque isso vai cair na tua prova, tá bom? Diretório bin é o diretório onde ficam guardados arquivos binários que têm de estar acessíveis a todos os utilizadores do sistema. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui para você não esquecer. Ó, diretório bin de binário, tá bom? Tem que estar acessível a todos os utilizadores do sistema. Diretório boot é o diretório onde ficam guardados os arquivos que auxiliam a inicialização do sistema operacional. O sistema operacional fica nessa pasta. Boot, no contexto de sistema operacional Linux, até mesmo Windows, significa o start, a inicialização do sistema operacional, tá? Então, liga a palavra boot à inicialização, ao início do sistema operacional, aos primeiros passos, quando você liga o equipamento e o sistema operacional starta, ok? Diretório dev é um diretório onde ficam arquivos essenciais associados aos dispositivos do sistema.
etc. É o diretório onde ficam arquivos de configuração que podem ser usados por todos os softwares. Home é o diretório no qual ficam os arquivos do usuário. Lib é o diretório onde ficam armazenadas as bibliotecas partilhadas no sistema. Lib. Mídia é o diretório onde ficam montadas todas as mídias removíveis, como dispositivos USB, DVDs de dados, etc. e tal. Pendrive. MNT. Diretório onde podemos encontrar pontos de montagem, MNT, temporários. Ok? Diretório OPT é o container para pacote de softwares opcionais. SBIN é o diretório destinado a ficheiros binários, olha o bin aí, que são utilizados pelo superutilizador root e para administração do sistema. Superutilizador root ou usuário root, que é o usuário com maiores privilégios em um sistema operacional Linux, ok? Guarda essa informação. SRV possui dados que são utilizados por serviços. SRV serve serviços. Temp é o diretório que encontramos os ficheiros temp temporários do sistema, tá? Vai fazendo sempre essa associação quando possível, porque isso vai te safar, vai te ajudar muito na prova. User ou USR é o diretório onde estão os arquivos e programas utilizados pelos usuários existentes no sistema. USR, User, usuários. VAR é onde o sistema armazena seus arquivos de spool, como spool de impressão, fila de entrada e saída de e-mails e arquivos de log do sistema, entre outros. Root, que nós já comentamos ali em cima, é o diretório local do superusuário, ou usuário root. É assim que pode aparecer na tua prova, tá? O administrador do sistema é aquele que tem os super privilégios de utilização do sistema. PROC contém arquivos especiais que representam informações sobre processos sobre o sistema. PROC, processos. Ok? Agora, principais comandos. Nós vimos ali os principais diretórios. Estão todos os diretórios aqui? Não. Aqui estão todos os comandos? Também não. Mas os que são mais cobrados nas tuas provas de concurso público. Quer dizer que vai sair somente daqui? Não. Com certeza vai aparecer outros comandos e diretórios que a gente não listou aqui, mas aí o conhecimento e o estudo é um agregamento cíclico, onde você vai evoluindo, vai retendo informação, vai praticando e vai aprendendo, ok? Comando ls. Lista todos os arquivos do diretório. Comando df mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido. Comando top mostra o uso da memória. Comando cd acessa uma determinada pasta ou diretório. Acessa, abre uma pasta ou diretório. Comando cp copia arquivos como o copy do ms-dos. Comando mkdir cria um diretório. rm remove um arquivo ou diretório. rmd remove apenas diretório. cat abre um arquivo. Find pesquisa arquivos em uma hierarquia de diretórios. IPR imprime um arquivo. IN cria um link a um arquivo. MV move ou renomeia arquivos ou diretórios. PWD mostra o caminho por inteiro do diretório em que nos encontramos em dado momento, ou seja, um pathname. Cota mostra-nos o uso do disco e os limites. grep procura um arquivo por padrão. Kill encerra, mata um ou mais processos em andamento. Man abre o manual de sistema operacional na página do comando pesquisar. passwd cria ou modifica uma senha de usuário ou password. tar agrupa arquivo em formato tape archive. Clear limpa a tela do terminal. Clear é limpar. File mostra o tipo de arquivo. Ifconfig exibe as configurações da rede. History exibe os comandos que o usuário já digitou. Histórico. Logout ou logout
desloga o usuário que está logado. Exit, encerra o shell, finaliza a sessão. Sort, ordena as linhas de arquivos de texto. Agora, tipos de usuário. Já te falei do superusuário, mas vamos repetir aqui para você ficar ligadinho aí, tá? O usuário comum é o usuário convencional, sem permissões para mexer em partes sensíveis do sistema operacional. O que são partes sensíveis? São aquelas partes de configuração, aquelas partes que podem ser, que podem alterar a dinâmica, o organismo ali do sistema operacional e pode até prejudicar o andamento da sua ação. Sua pasta padrão de armazenamento de arquivo é home, barra nome do usuário comum. O superusuário, por outro lado, possui plenos poderes sobre o sistema. Sua pasta padrão é root, ou superusuário, ou usuário root. Não esquece disso, tá? Permissões básicas do Linux. No Linux, há 3 modelos de controle de acesso básico. Read, que é só leitura, write, escrita, e execution, execução. E aqui a gente tem um exemplo disso para você ler, reler e gravar, tá? Tipo de objeto, leitura, e aí você vai associar a cor com o nome aí de cada um, tá bom? Tipo de objeto significa, já os outros caracteres significam. Aqui a gente trouxe um mapa mental para você ver, gravar. Isso é excelente para você imprimir e colar na sua parede, fazer um caderno de revisão antes da tua prova, tá bom? Recomendo que você pause, leia, releia e anote, tá? Interface gráfica. O Linux, ele surgiu ali como prompt de comando. Então, para você utilizar o sistema operacional, você teria que dar comandos para que ele realizasse alguma ação. Mas, com o passar do tempo e, obviamente, a proliferação do sistema operacional com interface gráfica, no caso mais famoso, o Linux, o Windows, o Linux também buscou se adequar a isso para alcançar mais usuários, sobretudo usuários for Windows, digamos assim. Interface gráfica, ou GUI, Graphic User Interface. Diferente do que acontece nos outros sistemas operacionais, como o Windows, no Linux, é possível alterar a interface gráfica do sistema operacional. Ao alterar a interface gráfica do sistema, a distribuição Linux permanece sendo a mesma, porém, toda a aparência é alterada. As interfaces mais utilizadas são GNOME, com a interface KDE, OpenBox, Unity, Mate, Cinnamon, XFCE. Distribuições. O que são distribuições? São versões, digamos assim, do sistema operacional Linux, tá? Distribuições livres são mantidas por comunidades sem fins lucrativos. Toda vez que você ouvir falar no contexto de software, sobre software livre e aqui Linux, distribuições livres, aí entenda que o objetivo não é lucrativo, não é financeiro e é sim espalhar o conhecimento sobre a tecnologia pelos seus usuários interessados, tá bom? Mantidas por comunidades, nós temos a distribuição, por exemplo, Debian, OpenSUSE, dentre outros, tá? Ubuntu, tá? Distribuições corporativas, mantidas por empresas que comercializam o Linux. Red Hat, Mandriva e SUSE, por estar sob licença GPL. Essas distribuições continuam oferecendo o código-fonte desse sistema. Pessoal, o Linux surgiu como um movimento para difundir a tecnologia, difundir a programação e sistemas operacionais pelo mundo, ok? Então, a receita do bolo, o DNA ou o código-fonte do sistema operacional foi liberado gratuitamente para quem quisesse estudar, modificar, criar novas distribuições, criar novas versões daquele sistema operacional. Nada impede, obviamente, que alguém pegue essa informação e crie e derive dali um outro sistema operacional e cobre por aquilo, ok? Então, Linux você vai ter sempre essa dualidade de Linux, de versões, de distribuições Linux gratuitas e distribuições Linux com fins comerciais, com fins de venda do serviço. Gerenciadores de boot. Gerenciadores de boot são programas capazes de iniciar o processo de carregamento do sistema operacional em um computador.
Por diversas razões, é comum encontrar máquinas que possuem mais de um sistema operacional instalado. Você pode instalar em um computador mais de um sistema operacional, ok? Guarda essa informação aí que é boa muito boa para a tua prova. Nesses casos, os gerenciadores de boot têm papel importantíssimo, pois cabe a eles a tarefa de permitir ao usuário o carregamento de um ou outro sistema. Você tem um gerenciador de boot que, quando você liga o computador, te permite escolher dentre dois ou mais sistemas operacionais instalados naquela máquina. Ele te pergunta assim, usuário, qual sistema operacional você quer iniciar nesta máquina? Nesse exemplinho aí na tela, Windows ou Linux, ok? No caso aí, Ubuntu. Lilo. Lilo é uma sigla de Linux. Load refere-se a um programa que permite o uso de dois ou mais sistemas operacionais no mesmo computador, o famoso dual boot. Dois boots, duas formas de inicializar. A ferramenta possui uma série de instruções para gerenciar o setor de boot, o setor de inicialização. Liga sempre, tá? Boot com inicialização. Do HD, nos HDs tradicionais, o famoso HDD ou SSD, que são os discos rígidos com memória flash mais recentes, mais rápidos, mais utilizados na atualidade, permitindo que se inicialize um computador a partir de uma partição que não seja a primária do disco. Ele é configurado por meio de instruções existentes no arquivo, e aqui te dá o arquivo, te dá o caminho, tá bom? GRUB. GRUB é a sigla para Grand Unified Bootloader. Refere-se a um gerenciador de boot desenvolvido inicialmente por Eric Stefan, disponibilizado como software GNU. Entre seus principais recursos está a capacidade de trabalhar com diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux e versões de BSD, que é um outro tipo de sistema operacional também. E seu consequentemente suporte a vários sistemas de arquivos. Sistema de arquivos, nós já falamos em outras aulas, que é aquele sistema que prepara uma unidade para receber, por exemplo, um sistema operacional, tá? Tipos de sistema de arquivos. ext2, 3, Series, FAT, FFS, NTFS também, que é o sistema de arquivos do Windows, e entre outros e outros sistemas de arquivos, tá? Falando sobre Linux e do seu conceito de software livre, presta atenção nisso aqui, tá bom? O que é software livre? Vamos destacar aqui software livre. Software livre é a expressão utilizada para definir qualquer programa ou qualquer software que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído gratuitamente. Você pode fazer o que quiser com o software, que você não vai ser cobrado por isso, quem o desenvolveu. Ou seja, o usuário possui livre acesso ao código-fonte. Software livre, livre acesso ao código-fonte, ao DNA do software, à receita do bolo, para realizar alterações de acordo com as suas necessidades, com a sua vontade, com seus fins e com seus objetivos, tá? Cuidado para não confundir software livre com software gratuito. Presta atenção nisso. Software livre, você pode modificar, redistribuir, criar outra coisa. Software gratuito é aquele que não é cobrado para a sua utilização, mas necessariamente não quer dizer que você pode alterá-lo, por exemplo. Cuidado com isso, tá? O software gratuito é distribuído em sua forma executável, não permitindo acessar o código-fonte. Software gratuito você não paga para utilizá-lo, mas você não pode alterar o código-fonte dele. Beleza? E aqui embaixo, alguns exemplos aí de software livre para você. Agora, open source. É um software com código aberto. Apesar de ser uma expressão muito confundida com software livre, possui uma diferença sutil, mas possui diferença. Cuidado, que é nesse tipo de diferença sutil que a banca vai tentar te pegar. Em relação a características como cópia, modificação e distribuição. Apesar de ser open source, um programa pode não autorizar a sua modificação, o que contraria o conceito de software livre, que permite a modificação. Software livre permite a modificação do software. O open source pode ser que ele não permita, ok? Cuidado com isso. O que é Shell dentro do sistema operacional Linux? É a interface que funciona como intermediário entre o usuário e o sistema operacional. Está aqui, ó, eu tenho o usuário
eu tenho o kernel do sistema operacional e entre eles eu tenho o shell, tá? A sua função é ler a linha de comando digitada pelo usuário, interpretar o significado daquela linha de comando, executar o comando e devolver o resultado pela saída. Ou seja, você tem entrada, processamento e saída da informação. Na verdade, a interface shell é um arquivo executável encarregado de interpretar comandos transmitidos ao sistema e devolver. Os 3 passos que eu acabei de te explicar. Por este motivo, foi escolhido o nome shell, que é um termo em inglês que significa concha, ok? E o que é o kernel? É o termo em inglês que traduzido significa núcleo. É o núcleo do sistema operacional. O componente central de um sistema operacional e funciona como ponte entre os aplicativos e o processamento real de dados feito a nível de hardware, software. As responsabilidades do núcleo incluem gerenciar os recursos do sistema, a comunicação entre componentes de hardware e software, como na representação gráfica feita aqui, tá? Eu tenho o kernel, que fica ali entre o software e o hardware, servindo como um intérprete, ok? Entre o que ocorre no nível intermediário entre os dois. Para que serve o Linux? Vamos lá. Primeiramente, você já percebeu aqui que o mascote do Linux é o nosso pinguinzinho, ok? Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Para que serve Linux? Servidores e infraestrutura de TI. O sistema operacional é usado em servidores web, de e-mail, de banco de dados e outros serviços de dados de rede que sustentam a internet e operações corporativas. A internet, no final das contas, pessoal, são vários computadores Linux trabalhando fortemente aí para prover os serviços para a gente. Tem até uma brincadeira que diz que na computação em nuvem não existe nuvem, né? O que existe são vários servidores Linux trabalhando aí. Computação em nuvem, que está bem aqui, plataforma de serviço de computação em nuvem, PaaS, IaaS, SaaS, software como serviço, rede como serviço, aplicação como serviço, infraestrutura como serviço, aplicação como serviço, plataforma como serviço, ok? Operam sobre um sistema Linux devido à flexibilidade e eficiência para gerenciar recursos em larga escala. Dispositivos móveis, o Android é um sistema operacional mais popular para celulares e tablets, por exemplo, baseado no kernel do Linux. O KOS também é um sistema operacional open source, construído a partir do mesmo kernel do Linux. Então, dispositivos móveis e outras aplicações e outros dispositivos internet das coisas, por exemplo, tem ali, não 100%, obviamente, mas muita presença do Linux na sua criação. Sistemas embarcados. O Linux é encontrado em diferentes dispositivos como roteadores, smart TVs, câmeras de segurança, equipamentos médicos, sistema de entretenimento de veículos e também internet das coisas, como eu acabei de falar, tá? Para a supercomputação, grande parte dos supercomputadores, imagina aí, computador da NASA, por exemplo, ou outras grandes instituições mais poderosos do mundo utilizam Linux para executar tarefas científicas e engenharia complexa. Desktops e notebooks também, computadores pessoais também. Plataforma é uma alternativa segura e personalizável ao sistema operacional comercial como Windows e macOS, que domina o mercado de desktops e notebooks, por exemplo. Tem muito Windows, tem muito macOS, mas o Linux é uma alternativa a essas duas, faz frente a essas duas tecnologias que são as mais utilizadas no mundo aí, com uma vasta comunidade de dispositivos de software. E aqui, para encerrar o nosso para que serve o Linux, ambiente de desenvolvimento de software. O Linux é um sistema preferido por desenvolvedores e programadores, devido às ferramentas de linha de comando, flexibilidade e compatibilidade com diversas linguagens de programação. Tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre esse sistema operacional tão importante? Linux, apesar de popularmente ser usado como termo para se referir ao sistema operacional, na verdade é o núcleo do sistema, o kernel. O termo correto para indicar o sistema operacional é GNU Linux. Pode aparecer assim na tua prova. Linux ou GNU Linux. Está certo? Por quê? Porque o Linux foi derivado do sistema operacional GNU, tá? Ele foi desenvolvido inicialmente pelo finlandês Linus Torvalds e lançado em 91.
baseado em outro sistema operacional ou Unix. O Linux é software livre e open source. E aí você volta lá no momento da aula que a gente definiu bem a diferença entre os dois. Apesar de não ser tão usado entre usuários domésticos. O que é um usuário doméstico? Usuário desktop, usuário de PC, de computador pessoal. O Linux é muito popular entre os profissionais de TI e muito usado como sistema operacional para servidores, computadores do tipo servidores, onde faz frente ao seu principal concorrente, que é o Windows, que é o software que é um software proprietário. Windows é software proprietário, Linux é livre e é open source, tá? O símbolo do Linux é um simpático pinguim que podemos observar nas nossas imagens. Entre as características do Linux temos, e aí você vai ler, reler e gravar as características do Linux. Isso aqui é uma revisãozinha, são tópicos principais para a tua prova. É isso que a banca vai te cobrar quando não te cobrar comando de Linux, quando não te cobrar diretório do Linux e para que aquele diretório serve, tá? Preste atenção, leia, releia, imprima, anote essas informações que estão listadas como características do Linux, ok? Duas características apontadas anteriormente, apenas as duas primeiras não são características comuns com Windows. No Linux, é usado o termo distribuição, tá? Distribuição ou distro, para indicar a versão do sistema operacional. O Windows nós temos a versão 98, XP, 7, 10, 11. No Linux nós temos distribuições Linux, ok? Mas é importante entender que toda distribuição é uma versão, mas nem toda versão é uma distribuição. Nós podemos ter a distribuição Debian do Linux, tá? A distribuição Debian do Linux, mas temos as versões do Debian, versões 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Portanto, não confunda distribuição com versão de distribuição, tá bom? Entre várias distribuições temos Debian, Red Hat, Ubuntu. É importante que você leia, é importante que você decore sobre distribuições Linux. As bancas adoram cobrar uma lista de distribuições Linux e te pedir para apontar, por exemplo, a que não é Linux. Você vai meter o Windows ou uma aplicação lá no meio, tá? Leia, releia, decore sobre distribuições Linux, principalmente as que mais caem em prova de concurso público. Ok? Vamos lá. Além das várias distribuições do SO, existem também várias interfaces gráficas. Decore os nomes das interfaces gráficas. Por exemplo, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, possui as interfaces gráficas GNOME e KDE. Isso aqui é interface gráfica, GNOME e KDE. O Debian, outra distribuição Linux, possui interfaces GNOME, KDE e LXDE e assim por diante, ok? Os ambientes gráficos costumam ser totalmente diferentes uns dos outros, como podemos observar abaixo, tá? Mas ainda assim, pessoal, tem área de trabalho, tem ícones, tem atalhos, tem pastas, estilo Windows, como nós aprendemos a usar, ok? E também o macOS. E o outro lado do Linux, as interfaces de linha de comando. É a preferência dos profissionais de TI que utilizam o Linux, tá? Geralmente, o profissional de TI que utiliza Linux não curte muito usar a interface gráfica e vai mais para a linha de comando. O que é linha de comando, pessoal, é o que você está vendo na imagem abaixo. Principalmente quando se trata de implementação em servidores, segurança da informação, programação, etc. Pois como não existe recurso gráfico a serem processados, o uso da memória RAM e processador é exclusivo para as necessidades dos serviços fornecidos. Abaixo temos uma imagem de linha de comando, ok? Aqui nós temos o usuário e aqui o comando que ele deu, ok? Só para você ficar ciente aí. E aqui nós temos o local, o diretório onde esse usuário está, tá bom? É muito importante observar também que é possível acessar a linha de comando em ambiente gráfico, tá? Apesar de você, por exemplo, se você estiver em um ambiente gráfico Linux, você também consegue acessar a linha de comando aí, ok? Através do terminal ou shell. Na imagem abaixo podemos ver isso aí, ok? Temos uma área de trabalho ali atrás, ícones, uma barra de tarefa lá embaixo, mais uma janelinha com uma linha de comando aí, utilizando o Linux. Atualmente existem mais de 1.000 distribuições do Linux, cada um com seu conjunto de softwares e configurações. As distribuições podem ser comerciais, comercializadas,
onde o usuário paga pelo sistema e recebe um suporte técnico ou não comerciais, onde não há qualquer cobrança pelo sistema, basta o usuário realizar o download na internet e instalar, mas também não obriga aí a de oferecer um suporte técnico. Apesar disso, tem uma comunidade de entusiastas que dão suporte, que melhoram aquela distribuição. Na imagem abaixo temos algumas dessas 1000 distribuições e suas imagens registradas, ok? Agora, vamos para nossas questões sobre sistema operacional Linux, tá? Como Linux é cobrado em prova de concurso público, ok? Primeira questão. Um usuário de computador Linux ligou para a área de suporte técnico da empresa, relatando problemas na sua conexão com a internet. Para resolver o problema, o técnico solicitou ao usuário o IP da máquina, o número de protocolo de IP da máquina. Qual é o procedimento, qual é o comando para se obter o IP da máquina? Para isso, o usuário abriu o terminal, lembra? Terminal de comando que a gente acabou de falar, do Linux, a interface, a janelinha onde você digita comandos, e digitou qual é o comando aqui para encontrar o IP de uma máquina em ambiente Linux, ok? Aí você tem que lembrar daquela tabelinha, ler, reler e praticar, ok? Se possível, pratique os comandos do Linux em ambiente Linux. Resposta correta, letra A. O comando é IP espaço A. Como se fosse aqui, ó. Como se ele estivesse bem aqui e digitasse esse comando, o sistema operacional lhe informaria a sequência de IP, o endereço de IP da máquina. Lembrando que IP é o protocolo de internet, é a sequência numérica que qualquer dispositivo que se conecte a uma rede, não necessariamente a internet, pode ser uma rede local, pode ser uma rede de uma empresa, todo dispositivo que se conecta a um concentrador da rede, a um roteador, a um switch de uma rede, ok? E também a internet, que é a grande rede mundial de computadores, recebe uma identificação numérica chamada de IP, Internet Protocol, ok? Temos o IP versão 4, que ainda é mais utilizada, mas também temos a IP versão 6, IPv6, ok? Segunda questão. Uma analista está utilizando uma máquina com sistema operacional Linux instalado, funcionando em condições ideais e com as devidas permissões, tá? Lembrando que, assim como no Windows, o Linux tem muito essa questão da permissão. O que é que o usuário vai poder fazer? Ok? A analista utilizou o comando. Qual foi o comando que ela utilizou? Letra A. Esse comando aqui serve, segundo a letra A, para exibir o uso detalhado da memória RAM disponível no sistema. Letra B. Esse comando aqui, para listar todos os arquivos, incluindo os ocultos, e exibir permissões, tamanho e donos de arquivo do diretório. Letra C diz que foi esse comando aqui, tá? Para listar todos os processos em execução no sistema Apache, que é um sistema operacional Linux, com foco específico no serviço de rede. Letra D, esse comandinho aqui, para alterar as permissões do arquivo desse diretório, para que ele seja executável apenas pelo proprietário e demais podem somente lê-lo, e aí permissão do que fazer na pasta, no diretório ou no arquivo, ler e modificar, ok? Ou letra E, comando top, para exibir o conteúdo de arquivo de log do sistema em tempo real, filtrando as mensagens mais recentes. Pessoal, não tem jeito, tá? Não tem jeito. A gente tem que ler, reler e gravar. Assim como a gente faz em direito. Direito constitucional, direito administrativo, ok? Princípios, você tem que ler, reler, praticar, decorar. A banca aqui, a FCC, por exemplo, adora isso, copiar e colar conteúdos e te cobrar na integralidade deles, ok? Gabarito, letra B. Esse comando ls, LA, lista todos os arquivos, incluindo os ocultos, exibe tamanhos e donos de arquivo do diretório atual. Ok? Terceira questão, vamos lá. Sobre distribuições de sistemas operacionais. Linux.
quer saber sobre as distribuições. O que é correto afirmar sobre distribuição? Que a distribuição Ubuntu e Firefox são distribuições do tipo Linux, mas o Manjaro não é. E aí a primeira pergunta que eu te faço: Firefox é distribuição Linux? Letra B. Manjaro e Pop OS são distribuições do tipo Linux, mas Ubuntu não é. Será que o Ubuntu não é distribuição Linux? Cuidado. Firefox e o Windows são distribuições Linux, mas Pop OS não é. Firefox e o Windows são distribuições Linux. Manjaro e o Windows são distribuições Linux, mas Firefox não é. Windows é distribuição Linux, gente. E letra E, Ubuntu e Pop OS são distribuições Linux, mas o Windows não é distribuição Linux. Você tem que entender o que é distribuição Linux, o que não é distribuição Linux e tomar cuidado. Apesar de parecer fácil, apesar de parecer evidente, óbvio, cuidado com isso aí, tá? Cuidado. Gabarito letra E. Ubuntu e Pop OS são distribuições Linux, mas também está certo que o Windows não é distribuição Linux, ok? Cuidado. Leia, releia e interprete a língua portuguesa. É muito necessário nas nossas questões de informática, na verdade, em qualquer questão de qualquer matéria, disciplina em concurso público. Questão número 4, sobre distribuição Linux. Novamente, vamos lá. Assinale a alternativa correta. O Ubuntu é uma distribuição baseada no Fedora e é amplamente utilizado em servidores corporativos. B. O Debian é conhecido por ser a base de várias outras distribuições Linux, como a distribuição Ubuntu. O Kali Linux é projetado para iniciantes que buscam uma experiência de uso amigável e com foco em produtividade. D. CentOS é uma distribuição destinada exclusivamente a dispositivos móveis com foco em acessibilidade ou nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, essa é uma questão que te cobra conhecimento sobre distribuições. E aí você tem que ler, reler, estudar, acessar fóruns específicos, resolver questões de concurso, ler sobre distribuição Linux. O Windows, a toda hora a gente tropeça, topa nele em artigos na internet, em publicações em redes sociais, mas o Linux nem tanto. Então a gente tem que andar por onde a informação que a gente precisa para a nossa prova está circulando. O Debian é conhecido por ser a base de várias outras distribuições, incluindo o Linux Ubuntu, ok? Quinta questão. Qual distribuição Linux é mais voltada à segurança, cujo foco está voltado à privacidade e segurança, a qual todas as conexões passam pelo Tor, The Onion Router. Cada distribuição tem uma aplicação, é voltado para um público específico, é voltado para uma aplicação específica. Nesse caso, você tem que saber o que é o que aqui, tá? Não tem muito o que se falar, além de conhecer sobre. Tails é a distribuição Linux mais voltada à segurança, à privacidade e segurança. O Tor é The Onion Router, é meio que um navegador Linux para você acessar a internet, mas principalmente a chamada Dark Web, ok? No contexto do Linux, sexta questão, o termo distros, abreviação para distribuições, refere-se a diferentes versões ou variações do SO Linux, criadas por comunidades ou empresas. Cada distribuição combina o kernel do Linux, o seu núcleo, com um conjunto específico de softwares, ferramentas e interfaces para atender necessidades específicas dos usuários. É exemplo de distribuição Linux. Mudou tanto para te perguntar o que é distribuição Linux. XP é distribuição Linux? Office 365 é Linux? Firefox é Linux? SUSE é Linux? Ou Tor é Linux? Distribuição, tá? Acabei de explicar na questão anterior o que é o Tor. O resto aí você sabe nas noções de informática básica que eu falo de uma versão do sistema operacional Windows, de aplicativos de Windows, como o Office 365, que é uma suíte, um pacote de aplicativos. Firefox é um utilitário, um navegador de internet, e o Tor
é um navegador de internet também, no caso, sobra SUSE, que você viu na nossa aula, que é uma distribuição Linux, ok? Sétima questão. Trata-se de uma distribuição do software Linux, do sistema operacional Linux, amplamente utilizada para servidores e ambientes corporativos. Vamos por eliminação, que é uma das maneiras de você resolver a questão de prova de concurso. O Windows 10 não é distribuição Linux. macOS é da Apple, ok? Android é um sistema operacional, é um software para celulares e tablets, por exemplo, baseado no kernel do Linux. Mas necessariamente não é Linux, tá? FreeBSD. Citamos na aula o BSD para você, mas se você não soubesse, ainda ficaria ali duas alternativas para você marcar. Então, você aumentou a sua chance de, se precisar chutar, 50% para cada um. Que você não vai precisar, porque o Linux Ubuntu é muito falado, é muito discutido e é muito cobrado em provas de concurso público, e você gabaritaria essa questão, marcando aí mais um ponto na tua prova de concurso público. Oitava questão. Qual dos seguintes sistemas operacionais é distribuição Linux? Windows 10, fora. macOS, de novo, fora. Android, fora. O Windows XP está fora. Questão de concurso público recente. Está duvidando, professor? Copia o comando dessa questão, joga no Google e você vai ver ela sendo cobrada em prova de concurso público. Se Deus quiser, vai cair na nossa prova, ok? Fique calmo, fique tranquilo. Nenhum assunto é bicho de sete cabeças, nenhum assunto é impossível de ser dominado, tá bom? Fique tranquilo, confia na gente que vai dar tudo certo. Nona questão. O Linux é dotado de dezenas de distribuições ou distros. É um exemplo de uma distribuição válida. O Ubuntu XP é de Sonoma iOS. XP a gente já sabe que é o Windows. Edge é o navegador do Windows. Microsoft Edge ficou no lugar do Internet Explorer. iOS é o sistema operacional de dispositivos móveis da Apple. E agora, Sonoma eu não sei o que é. Mas o Ubuntu eu tenho certeza que é, porque falou em Linux em prova de concurso público, aparece quase que sempre Ubuntu, ok? Outra questão recentíssima, outra questão muito boa para a gente marcar em concurso público. E acertar, é claro. Décima questão. A cenário alternativa, cujas distribuições Linux são todas baseadas na distribuição Debian. Olha só, essa aqui é mais específica, tá? De uma distribuição Debian surgiram outras. Quais são? Vamos ver se a gente consegue analisar isso aqui. Chrome OS, não, realmente são todos sistemas operacionais. E agora, pessoal, não tem jeito, tá? A gente tem que decorar e saber que Linux Mint, Mandriva e Hell são distribuições Linux derivadas da distribuição Debian. Qual o problema, o grande problema com Linux? Se ele fosse tão popular como o Windows e outras aplicações ou tecnologias comuns na informática básica, a gente não teria tanta dificuldade. Mas como tudo aquilo que você leu, releu bastante na tua vida e aprendeu, com Linux não vai ser diferente, ok? Leia, releia, pratique. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e não se esqueça. Concurso público você faz até tomar posse e entrar em exercício. Quando isso acontecer, está completa a tua jornada, vai exercer a tua carreira pública, vai servir a sociedade e vai cumprir a sua função social enquanto servidor público, enquanto empregado público, ou seja lá qual for o regime de agente público que você exercerá. Muito obrigado pela tua participação, um abraço e até a próxima aula.